A insegurança é como uma sombra que nos acompanha a cada passo, sussurrando dúvidas e medos em nossos ouvidos. Mas e se eu te dissesse que a verdadeira liberdade não está nas conquistas externas, mas na clareza interior? Essa é a história de Daniel, um homem como muitos de nós, preso em um ciclo de inseguranças. Ele tinha tudo que a sociedade valorizava: uma carreira promissora, amigos e até mesmo um relacionamento estável. Mas por dentro, ele se sentia vazio e repleto de incertezas. Foi então que Daniel decidiu olhar para dentro. Ele aprendeu, com o auxílio do estoicismo, que a insegurança é humana e que todos nós enfrentamos esse dilema. Essa aceitação começou a transformar sua vida. A chave não era a perfeição, essa miragem que todos corremos atrás, mas a autenticidade. Daniel percebeu que cada dúvida e medo era uma oportunidade disfarçada de autoconhecimento. Ao invés de se esconder, resolveu abraçar suas falhas e respeitar seus próprios valores, ao invés de se deixar levar pelas expectativas alheias. A verdadeira superação não veio só da luta contra seus medos, mas da ação consistente no presente. Ele compreendeu que as crenças limitantes moldam o nosso olhar sobre o mundo e sobre nós mesmos. Ao expandir sua zona de conforto, Daniel aprendeu a agir apesar do medo, e surpreendentemente, a busca pela perfeição se revelou uma armadilha que o impedia de progredir. Viver no presente se tornou seu mantra e lentamente ele começou a se libertar daquilo que o aprisionava. A jornada de Daniel nos ensina que enfrentar desafios com propósito e coragem é vital. Cada pequeno passo, cada pequena vitória conta. Ao escolher ser melhor, mais sábio e autêntico, ele começou a construir um sentido verdadeiro para a sua vida. E se você também deseja libertar sua mente da insegurança, essa história é um chamado. Venha descobrir como o estoicismo pode ser a chave para sua transformação. Afinal, o que você realmente tem a perder, além de suas incertezas? Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. A jornada de Daniel nos revelou que a insegurança não é um beco sem saída, mas um portal, um convite silencioso para o autoconhecimento. Ele compreendeu que a verdadeira liberdade não se encontra na ausência de medo, mas na capacidade de agir com propósito, mesmo quando o medo sussurra suas velhas canções. A busca pela perfeição, ele percebeu, era uma armadilha, uma miragem que o impedia de aceitar a si mesmo e de viver plenamente no presente. Mas o que Daniel fez exatamente para passar da compreensão teórica à vivência prática, como ele transformou esses insights em uma força inabalável que o libertou da sombra da insegurança, construindo um refúgio de paz interior que antes parecia inalcançável. Daniel mergulhou nos ensinamentos estoicos com uma sede por clareza que ele nunca soubera que tinha. Ele começou a praticar o que os estoicos chamam de dicotomia do controle. Não é um conceito complicado, mas sua aplicação é revolucionária. Basicamente, Daniel aprendeu a distinguir entre o que está sob seu controle absoluto: suas escolhas, seus julgamentos, suas ações, suas reações, e o que não está: o tempo, as opiniões alheias, os resultados finais de seus esforços, a economia, o passado, o futuro incerto. Imagine a liberdade que isso trouxe. Antes, Daniel se debatia com a preocupação sobre o que os outros pensavam dele em reuniões de trabalho. Ele passava noites em claro, ensaiando discursos, não pela qualidade do conteúdo, mas pela aprovação que esperava. Ao aplicar a dicotomia do controle, ele mudou seu foco. Ele passou a se concentrar em preparar-se da melhor forma possível,
em comunicar suas ideias com clareza e honestidade, em contribuir com integridade para a equipe. O resultado da reunião. A reação de seus colegas ou chefes. Isso estava fora de seu controle, e ele finalmente aceitou isso. Essa aceitação não era resignação, mas uma liberação de energia. Pense em quanta energia você gasta tentando controlar o incontrolável. As expectativas sobre como um encontro amoroso deveria ser. A ansiedade sobre uma entrevista de emprego que precisa dar certo. A frustração com o trânsito que não deveria existir. Daniel percebeu que essa energia desperdiçada em lutar contra o que não podia ser mudado poderia ser reinvestida em aprimorar o que estava ao seu alcance. Ele aprendeu a se soltar do apego aos resultados, compreendendo que seu valor não dependia do sucesso ou fracasso de um evento, mas da qualidade de seu esforço e de suas intenções. Ele aprendeu a amar o processo, independente do pódio. A cada vez que uma dúvida ou medo surgia, Daniel fazia uma pausa e se perguntava: isso está sob meu controle? Posso agir sobre isso? Se sim, como? Se não, por que estou me preocupando? Essa simples pergunta se tornou um farol em meio à tempestade de sua mente. Ele descobriu que a maioria de suas inseguranças vinha de tentar controlar o incontrolável, ou de se preocupar com cenários hipotéticos que nunca se materializavam. A partir dessa clareza, Daniel começou a cultivar uma prática estoica ainda mais profunda, a premeditação dos males, premeditatio malorum. Não, isso não significa ser pessimista, mas sim ser realisticamente preparado. Em vez de evitar pensar no pior, Daniel passou a considerá-lo. Antes de uma apresentação importante, por exemplo, ele não apenas visualizava o sucesso, mas também considerava o que faria se algo desse errado. Se esquecesse uma parte, se alguém fizesse uma pergunta difícil, se a tecnologia falhasse. Ao confrontar esses males em sua mente, ele os desarmava de parte de seu poder. Eles se tornavam menos assustadores porque ele já havia imaginado uma resposta, um plano B, uma forma de lidar com a adversidade. Ele percebeu que a maioria das coisas que tememos não são tão catastróficas quanto as pintamos em nossa imaginação. E mesmo que fossem, o ato de refletir sobre elas nos permite desenvolver resiliência. É como um músculo mental que se fortalece a cada cenário adverso que você ensaia. Daniel não parou de sentir apreensão, mas essa apreensão se transformou em uma vigilância calma, não em uma ansiedade paralisante. Ele estava preparado para aceitar o que viesse, e essa aceitação era um escudo contra a insegurança. Ele entendia que a vida é incerta, e abraçar essa incerteza, em vez de lutar contra ela, era verdadeira coragem. Essa perspectiva levou Daniel a uma compreensão mais profunda do amor fati, o amor ao destino. Não é um amor passivo, de simplesmente aceitar tudo o que acontece, mas um amor ativo, de abraçar tudo o que acontece como parte essencial do seu caminho, como material para seu crescimento e evolução. Imagine que você está escrevendo a história da sua vida. Amor fati significa que você ama não apenas os capítulos de sucesso, mas também os de desafio, os de perda, os de dúvida. Porque são todos eles que moldam quem você é, que te ensinam, que te fortalecem. Para Daniel, isso significou redefinir o fracasso. O projeto que não deu certo no trabalho não era mais uma prova de sua incompetência, mas uma lição valiosa sobre planejamento ou comunicação. O relacionamento que terminou não era um sinal de que ele era indigno de amor, mas uma oportunidade para entender melhor a si mesmo e o que buscava. Ele passou a ver cada revés como uma matéria-prima para sua autenticidade, como um trampolim para um autoconhecimento ainda maior. Ele parou de gastar energia
se lamentando pelo que poderia ter sido, e em vez disso se perguntou: o que posso aprender com isso? Como isso me torna mais forte, mais sábio, mais compassivo? Essa mudança de perspectiva foi a chave que destrancou sua mente da prisão da insegurança, permitindo-lhe ver a vida não como uma série de obstáculos a serem temidos, mas como uma série de oportunidades de crescimento, cada uma com seu próprio valor intrínseco. A verdadeira base da superação de Daniel, porém, estava no alinhamento de suas ações com seus valores fundamentais estoicos: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Ele percebeu que muitas de suas inseguranças surgiam quando ele agia de forma incongruente com o que ele realmente acreditava. Quando ele buscava aprovação externa, por exemplo, estava desconsiderando sua própria voz, sua própria sabedoria. Quando ele evitava um confronto necessário por medo, estava falhando em sua coragem. Daniel começou a praticar a sabedoria, refletindo constantemente sobre o que era bom, o que era mal e o que era indiferente, não bom nem mal. Ele percebeu que a maioria das coisas pelas quais ele se angustiava, dinheiro, status, beleza física, eram indiferentes. Elas podiam ser usadas para o bem ou para o mal, mas não eram intrinsecamente boas ou más. O que era intrinsecamente bom eram suas virtudes, sua honestidade, sua ética, sua bondade e sua resiliência. Essa clareza o ajudou a parar de buscar valor em coisas efêmeras e a encontrá-lo onde ele realmente importava, em seu caráter. Ele parou de se comparar com os outros, pois entendeu que o único medidor válido era a coerência de suas ações com seus próprios princípios. A coragem para Daniel não era a ausência de medo, mas a ação apesar do medo. Ele começou a se expor gradualmente a situações que o incomodavam. Expressar uma opinião impopular em uma reunião, iniciar conversas com estranhos, buscar feedback honesto sobre seu desempenho. Cada pequeno ato de coragem era um tijolo na construção de sua autoconfiança. Ele descobriu que a insegurança definha na presença da ação intencional. A cada passo dado para fora de sua zona de conforto, ele provava a si mesmo que era capaz, que era resiliente. A coragem se tornou sua bússola, guiando-o para além das fronteiras invisíveis que sua mente havia construído. A justiça passou a guiar suas interações. Daniel começou a tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo a humanidade compartilhada em cada pessoa. Isso não só melhorou seus relacionamentos, mas também solidificou seu senso de valor próprio. Ele entendeu que, ao ser justo com os outros, ele também estava sendo justo consigo mesmo, honrando seus princípios e construindo um mundo melhor ao seu redor. A reciprocidade era uma consequência natural, mas o mais importante era a integridade de suas próprias ações. E a temperança, ou moderação, o ajudou a manter o equilíbrio. Daniel aprendeu a não se deixar levar por impulsos, sejam eles de prazer ou de aversão. Ele praticou a moderação em seus pensamentos, evitando a ruminação excessiva sobre suas inseguranças. Ele moderou suas reações emocionais, dando-se espaço para observar seus sentimentos antes de ser arrastado por eles. A temperança se tornou um freio, permitindo-lhe responder à vida de forma mais ponderada e intencional, em vez de reagir automaticamente a cada estímulo ou crítica. Ele descobriu que a moderação não era sobre privação, mas sobre controle consciente, sobre ser o mestre de seus próprios impulsos, e não seu escravo. Com a prática dessas virtudes, Daniel começou a construir o que os estoicos chamam de cidadela interna. É um estado de espírito inabalável, um refúgio de paz e clareza que nenhuma circunstância externa pode violar.
Ele não estava imune a desafios, perdas ou críticas. Mas a sua reação a eles era diferente. Em vez de permitir que esses eventos o derrubassem, ele os processava através das lentes da razão e da virtude. Ele se tornou um observador de suas próprias emoções, não um prisioneiro delas. Seu relacionamento com a solidão também mudou. Antes, a solidão era um gatilho para a insegurança, um lembrete de sua suposta inadequação. Agora, era uma oportunidade para aprofundar sua autoconexão, para refletir, para ler, para planejar, para simplesmente ser. Ele praticava a reflexão diária, examinando suas ações, seus pensamentos, suas emoções. Onde ele poderia ter agido com mais sabedoria? Onde ele foi impulsivo? Onde ele honrou seus valores? Essa prática regular de autoavaliação, sem autojulgamento severo, foi crucial para fortalecer sua cidadela interna. Ele se tornou seu próprio melhor conselheiro, seu próprio confidente mais confiável. O impacto dessa transformação se estendeu por todas as áreas da vida de Daniel. Seus relacionamentos se tornaram mais autênticos e profundos. Ele não buscava mais a validação de seus amigos ou parceira, mas sim a conexão genuína. Ele aprendeu a se comunicar com honestidade e vulnerabilidade, sem o medo de ser rejeitado, porque sua autoimagem não estava mais atrelada à aprovação alheia. Ele conseguia estabelecer limites saudáveis, dizer não sem culpa e expressar suas necessidades com clareza. No trabalho, sua produtividade e criatividade floresceram. Livre da constante preocupação com a performance e o julgamento, ele podia se concentrar em seu trabalho com paixão e propósito. Ele não tinha mais medo de falhar, pois via cada erro como um degrau em seu aprendizado. A insegurança, antes uma âncora que o prendia, transformou-se em um vento que impulsionava suas velas. A história de Daniel não é sobre a erradicação total da insegurança, pois somos humanos, e as dúvidas sempre poderão surgir. É sobre mudar a sua relação com ela. É sobre aprender a dançar com a sombra, em vez de tentar fugir dela. É sobre construir uma fundação tão sólida dentro de você que mesmo quando o chão treme, sua mente permanece firme. Ele não se tornou um homem perfeito, mas um homem autêntico, resiliente e livre. A liberdade que Daniel encontrou não estava em ter todas as respostas, mas em confiar em sua capacidade de navegar pelas perguntas. Não estava em ser invulnerável, mas em ser corajoso o suficiente para ser vulnerável, para aceitar suas falhas e aprender com elas. Ele percebeu que a segurança verdadeira não é algo que se encontra lá fora, em bens materiais, em status ou na aprovação de outros. A segurança verdadeira é uma construção interna, erguida com os pilares da razão, da virtude e da autodisciplina. Sua jornada é um espelho para a sua. Afinal, a insegurança que você sente hoje pode ser o seu próprio convite disfarçado. Um chamado para olhar para dentro, para questionar o que você controla e o que você solta. Um convite para abraçar a vida em sua totalidade, com seus desafios e suas alegrias, como material bruto para a sua própria transformação. Abrace suas virtudes, pratique a dicotomia do controle, premedite seus males e ame seu destino. Daniel nos mostrou que o maior poder que possuímos não é o de mudar o mundo, mas o de mudar a nós mesmos, nossa perspectiva, nossa resposta aos eventos. Essa é a essência da liberdade estoica. Então, pergunto a você: se a insegurança
É um professor disfarçado. Quais lições ela está tentando te ensinar neste exato momento? E o que você fará com esse conhecimento para começar a construir a sua própria cidadela interna? Que pequena ação você pode tomar hoje para alinhar-se um pouco mais com quem você realmente é, em vez de quem o mundo espera que você seja? Deixe sua reflexão nos comentários. E se essa mensagem ressoou em você, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais insights que podem transformar sua jornada.